Hoje a gente vai estar entrevistando a Bruna Pauser. Ela possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Ciências Morfológicas pela mesma universidade. Ela fez sua pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Células-Tronco e Biologia Regenerativa da Universidade de Harvard e atualmente faz parte da Gameto, uma empresa de biotecnologia liderada por mulheres que desenvolve soluções de tratamento utilizando células-tronco de pluripotência induzida para melhorar a saúde reprodutiva feminina ao longo de suas vidas. Durante ainda o período de graduação, você chegou a publicar o livro intitulado Células-Tronco, o que são, para que servem, demonstrando uma longa jornada que somam mais de 15 anos de experiência com células-tronco. Mas afinal, o que te levou a trabalhar com essas células? Então, minha primeira grande decisão foi o que que eu vou fazer, se eu faço biologia, medicina, biomedicina. No fim das contas, eu tive a oportunidade de escolher, eu escolhi a biomedicina na UFRJ, que eu não me arrependo dessa decisão nunca, eu acho que foi a decisão certa para me dar todas as oportunidades para estar onde eu estou. E quando eu comecei, eu tinha interesses, né? Vindo muito do vestibular, da escola, eu achava que eu ia trabalhar com bioquímica. Eu nem sabia o que era bioquímica, mas era. Eu acho que eu gostava de química, eu gostava de biologia, então eu achava que era isso. E eu sabia também que eu não queria trabalhar com uma coisa que todo mundo achasse interessante, quisesse trabalhar. Eu queria trabalhar com alguma coisa inovadora, diferente. Mal sabia eu que eu ia acabar com as células-tronco. Mas, na verdade, eu comecei o interesse por essas células quando eu conheci o professor Steven Shane, que era professor do ICB na época, e o Steven tinha acabado de voltar do pós-doc dele na Califórnia, e a pesquisa que ele tinha desenvolvido na Califórnia tinha sido mostrar que os nossos neurônios, que neurônios não só humanos, mas inclusive os humanos, eles não tinham 46 cromossomos. E eu fiquei fascinada por essa ideia e resolvi começar a trabalhar com ele. Então, eu comecei a trabalhar com o Stevens desde o meu primeiro ano da graduação. E o Stevens também foi um dos inovadores, um dos precursores a trabalhar com células-tronco pluripotentes no Brasil. E eu tive a oportunidade de estar trabalhando com essas células desde o início no Brasil. E desde o início da minha carreira. Então, eu falo que desde o meu dia um como cientista, eu estava trabalhando com células-tronco pluripotentes. E as células-tronco pluripotência induzidas era uma coisa que não existia nesse primeiro momento. Existiu logo depois, nos 2 primeiros anos que eu estava trabalhando com ele, e a gente teve a oportunidade também de ser pioneiro com essa tecnologia no Brasil. Então, eu sou muito grata às oportunidades que o Stevens me deu, e eu acho que isso teve uma grande importância para Bruna como cientista, mas também para Bruna pessoalmente. Então, Em um dos seus trabalhos, você demonstrou que é possível diferenciar células obtidas a partir de pacientes com esquizofrenia em precursores de neurônios. E mesmo verificando que molecularmente e estruturalmente essa linhagem é funcional, como você considera que essas IPS humanas se comportam a nível de estabilidade a longo prazo comparadas com linhagens imortalizadas? E especialmente considerando doenças multifatoriais como a Não, esquizofrenia. eu acho que um dos grandes potenciais das células de reprogramação induzida, comparado às células tronco embrionárias, é a gente poder fazer essas células de qualquer pessoa. É a gente ter a oportunidade de pegar célula de qualquer tecido adulto, reprogramar e poder gerar o tipo celular que você quiser. Quando a gente pensa em doenças que têm um componente genético, ainda mais se esse componente genético não for claramente identificado, te dá agora essa oportunidade de o paciente foi diagnosticado com uma certa condição, você pega a célula daquele paciente, você não sabe o que no genoma, no epigenoma dessa célula que está modificada, mas ao reprogramar essa célula e rediferenciar, você consegue recapitular as características genéticas, pelo menos, daquele paciente. Óbvio, né, que você levantou um ponto importante. Eu acho que condições como a esquizofrenia, não, a gente sabe que não são causas só genéticas. Então, isso complica um pouco no laboratório, porque agora como é que você faz para modelar junto com a genética as condições ambientais? E existem algumas alternativas. Nunca vai ser a mesma coisa que num embrião, num indivíduo, num corpo. Mas é uma das melhores aproximações, um dos melhores modelos que a gente tem para olhar a genética dessas células. Dadas as limitações, eu acho que para estudar a fundo, entender a fundo condições como essa, que são tão complexas, eu acho que esse é um dos modelos, mas tem que ser sempre associado com outros modelos, tipo as células imortalizadas, ou que vão dar algumas informações, ou modelos animais, que obviamente eles não são os melhores modelos para olhar para condições que são exclusivamente humanas, mas eles são um indivíduo, eles são independentes de uma placa de cultura, são controlados de uma forma diferente. Então, eu acho que no fim das contas
É sempre você entender quais são as limitações e as vantagens do seu modelo, quais são as perguntas que é justo você perguntar para aquele modelo, e aí você junta, complementa as informações que você tem de cada um desses modelos para você melhor entender a doença. De acordo com os estudos recentemente publicados pela sua equipe, o uso de células de suporte ovariano, derivadas de IPS humana, na maturação de óvulos in vitro, oferece um potencial revolucionário em comparação com as técnicas convencionais de IVM. Por qual mecanismo específico essas células funcionam e como essa estratégia experimental supera as limitações das abordagens comuns? Essas células de suporte ovariano, na verdade, elas são as células que dão apoio ao ovócito para que ele amadureça e que a gente possa ovular, e, enfim, fecundação aconteça e tal. Então, basicamente, o que essas células que a gente está produzindo na gameto fazem é dar suporte ao ovócito imaturo numa placa de Petri. Então, geralmente, para congelamento de óvulos ou para fertilização in vitro, o que acontece é uma mulher, um paciente, é submetido a várias doses hormonais, muitas vezes 2 injeções hormonais por dia, por pelo menos 2 semanas. E a gente, ao forçar essa quantidade gigante de hormônios no corpo, a gente está forçando essas células a amadurecer vários óvulos, vários ovócitos ao mesmo tempo, ao invés de um, que é a biologia natural. E aí, esses óvulos maduros podem ser retirados, e aí ou eles são congelados ou eles são usados para fertilização in vitro. E uma alternativa a esse processo, que não precisa de toda essa carga hormonal, é você retirar os ovócitos imaturos e aí você fazer esse amadurecimento in vitro. Então, isso é uma prática que já existe, é uma prática que não tem uma eficiência muito alta. Você imagina ter o suporte das células do ovário, é muito melhor, vai garantir uma eficiência muito maior para essa maturação do que fazendo uma placa de Petri. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é, como a gente agora tem esse protocolo de transformar uma célula IPS, uma célula tronco, em uma célula de suporte ovariano, a gente consegue criar esse microambiente numa placa de Petri. Então, essas células conseguem dar o apoio para o ovócito imaturo para amadurecer para um óvulo maduro. Então, é basicamente isso. A gente tentando recriar parte da biologia numa placa de Petri para aliviar a carga hormonal na paciente. Então, isso faz o processo ser mais barato, porque você não tem todo o custo dos hormônios, e muito melhor. Então, se pequenas variações hormonais causam grandes alterações na biologia de uma mulher, imagina uma estimulação forçada de hormônios por 2 semanas, isso tudo é um ciclo. Geralmente, a média para você ter um embrião que leve a uma gravidez são 3 ciclos. Então, a gente está falando de 6 semanas de hormônio que impacta muito a vida, o dia a dia de muitas mulheres, tem um custo financeiro muito grande e também requer um acompanhamento médico muito de perto, que tem que acontecer, então, nessas 6 semanas, de 2 a 6. Depois de quase 2 décadas de utilização dessas células, muito se fala dos impactos positivos que elas trouxeram para a área biomédica, o que é evidente e inegável. Mas nós gostaríamos de saber, pelo ponto de vista de alguém que não só trabalha com elas, mas também acompanhou todo o percurso delas, quais foram ou talvez ainda são os maiores desafios na utilização dessas células? Pergunta interessante. Eu acho que o desafio muda. O desafio muda e muda dependendo, por exemplo, do foco da tua pesquisa ou do que você está fazendo, né? Pesquisando na parte acadêmica, né? Na academia, e focando em células de indivíduo, nas células reprogramadas de pacientes diversos. Você, agora, porque você está lidando com diferentes linhagens, que tem, na verdade, um material genético completamente diferente, existe variabilidade de linhagem para linhagem. E aí você encontrar aquela reprodutibilidade que é necessária na pesquisa é às vezes um desafio. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com camundongo, mesmo que você trabalhe com diferentes linhagens de camundongo, pelo menos quando você está trabalhando com a mesma linhagem, você está lidando com clones. Então, ainda que sejam indivíduos diferentes e que tenha toda a variabilidade de um indivíduo para o outro, pelo menos geneticamente eles são iguais. Quando você agora tem que trabalhar in vitro, numa situação que você tem controle de muita coisa, mas ao mesmo tempo você não tem controle de várias outras coisas, e ter que lidar com essa variabilidade de indivíduo para indivíduo é um desafio grande. Então, isso foi desde que uma dificuldade que a gente teve, né, em geral, desde quando eu estava trabalhando com célula específica de paciente. Mas mais recentemente, no meu trabalho do meu pós-doutorado, a gente também mostrou isso, né? Então, apesar de a gente estar trabalhando com linhagens de células que vieram de indivíduos controle, a gente ainda assim, a gente induzia uma mutação genética que era associada
a uma condição, como, por exemplo, o autismo, e a forma que cada uma das linhagens lidava com aquela mesma alteração genética era diferente. A gente via o mesmo fenótipo, mas o nível desse fenótipo era muito diferente. Algumas linhagens tinham ele muito pronunciado, enquanto outras era muito mais brando. Agora, na indústria, eu acho que existem alguns outros desafios, né? Para você poder usar uma célula com objetivo clínico ou com objetivo comercial, agora existe toda a parte de consentimento do doador daquela célula, né? Que é uma preocupação que geralmente é diferentemente tratada na academia, né? Porque você não tem um objetivo clínico ou um objetivo comercial com aquela célula. E existem muito mais células que vieram de doadores consentidos para trabalhos acadêmicos do que para trabalhos clínicos ou comerciais. Então, agora encontrar uma linhagem celular que seja ideal, mas que tenha vindo de um doador que tenha aquele consentimento, passa a ser um desafio diferente. Então, no geral, esses são os maiores desafios que eu, pelo menos, enfrentei. Por fim, levando em consideração a sua vasta experiência com o manejo das IP-cells, como você, pessoalmente, espera ver a utilização dessas células no futuro? Futuramente eu vejo essas células como terapia. Acho que, principalmente, tem várias condições que a gente tem soluções limitadas. Por exemplo, acho que onde essas células estão avançando mais hoje eu fico dando o exemplo do Parkinson, da diabetes, porque são duas áreas que o desenvolvimento de terapias usando células-tronco de pluripotência, ou células-tronco pluripotentes está bem avançado. Então, mas hoje em dia, a maior parte dessas pesquisas são ainda estudos clínicos e estão mostrando resultados muito promissores. Então, eu acho que nos próximos anos, eu acho que eu espero ver essas células virarem terapias e pacientes que tenham condições que produtos gerados a partir dessas células possam fazer a diferença neles, que eles possam ter acesso a essas terapias.